Depois de cear, dizendo: este é o cálice e o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é uma data especial, onde o Senhor nos entregou essa oportunidade de estar aqui para poder comer do seu corpo e beber do seu sangue. Só que a gente vê o apóstolo Paulo na igreja de Corinto, ele repreendendo a igreja de Corinto. Por quê, meus irmãos? Ele tinha costume de cada um daquelas pessoas que ali se ajuntavam para tomar a ceia do Senhor, cada um eles levavam seu pão, seu vinho ou suco naquela época. Então eles estavam chegando na casa do Senhor e estava desordenado, porque era necessário que todos se chegassem, esperassem pelos outros. Mas a igreja naquela época, meus irmãos, estava tão desmantelada, tão desorganizada, que pessoas iam chegando e eles próprios já iam comendo o seu próprio alimento, bebendo o seu próprio suco, e não esperavam aquelas outras pessoas. E a Bíblia vai dizer que existiam pessoas naquela época que eles não tinham condição de levar o alimento para poder cear junto. Era costume naquela época. Então a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo vê aquela situação e ele começa a dizer assim: meus irmãos, isso eu não vos louvo. Isso que você está fazendo, eu não vos louvo. Ele está dizendo o quê? Eu estou reprovando isso que vocês estão fazendo. Essa desorganização que você está fazendo, eu, o apóstolo Paulo, eu não aprovo. Porque estava tendo aqui na igreja, meus irmãos, desorganização. As pessoas não estavam discernindo o corpo de Cristo. As pessoas não estavam levando em consideração a importância de tomar a ceia do Senhor. E ele vai continuar dizendo para a igreja, meus irmãos, que muitas pessoas ali passavam fome, porque muitas pessoas não tinham alimento para levar. Ele vai dizer: era necessário que vocês esperassem para os outros. E ele vai dizer assim: se vocês têm fome, se vocês têm sede, vocês não têm casa para que vocês possam comer, vocês não têm casa para que vocês possam se alimentar. O Senhor está chamando a atenção à igreja, meus irmãos, para a importância da ceia do Senhor. Quanto é algo maravilhoso. A gente pode olhar, aqui só vai ter somente um pão e um suco, mas isso no mundo espiritual, meus irmãos, é valioso, é grandioso, porque ele vai dizer que, olha, e eu recebi do Senhor. As ordenanças que eu estou passando, eu não recebi de homem nenhum, mas eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele mesmo, na noite que foi traído, ele pegou o pão, pegou o braço, o prato e disse: esse é o meu corpo que é partido entre vós. Fazer isso todas as vezes que vocês fazerem, em memória de mim. E é isso, meus irmãos, que a gente está perdendo, essa essência, que é a ceia do Senhor, que é algo tão sagrado, que é algo tão maravilhoso. E ele vai dizer assim: olha, tem muito entre vós que bebe indignamente a ceia do Senhor, sem saber discernir a importância da ceia, porque é algo valioso, é algo importante, é algo que o apóstolo ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não recebeu o ensinamento de homem nenhum. Homem nenhum declarou para o apóstolo Paulo que ele deveria fazer, mas ele próprio disse: não, eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. As ordenanças da Santa Ceia. Então o apóstolo Paulo dizia: o que fazer com vocês? Isso eu não aprovo, esse ato que vocês estão fazendo. Então ele vai dizer: hora que vocês se achegar na casa do Senhor, esperem um pelos outros, para que todos possam se reunir juntos, para que todos possam tomar a ceia do Senhor juntos. Então isso é algo importante, meus irmãos. Esse ensinamento que o apóstolo deixou à igreja de Corinto é algo maravilhoso para as nossas vidas. A gente traz o entendimento que a ceia do Senhor, ela é algo sagrado, ela é algo maravilhoso para a nossa vida. É coisa que a gente não deve, meus irmãos, fazer por fazer. A gente precisa entender, a gente precisa decidir a importância de tomar a ceia do Senhor. A gente, quando faz essa prática, a gente está trazendo em memória o sacrifício que Cristo sofreu na cruz do Calvário. É isso que nós temos que ter em memória. Isso não é somente um pedaço de pão, mas isso eu vou trazer em memória o sacrifício
levou na cruz por mim, por vocês. A gente deve entender, a gente deve perceber isso, meus irmãos, que é algo importante, porque alguém morreu, alguém deu a sua vida, alguém doou a sua vida, para que hoje esse alimento pudesse estar aqui, para que hoje a gente possamos sair daqui fortalecido. E a gente tem que tomar assim do Senhor e entender, não, eu hoje vou sair daqui fortalecido, porque eu comi do corpo do Senhor, porque eu comi do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é somente sair daqui entendendo assim, não, eu comi um pedaço de pão, eu bebi um pouco disso, não, você comeu do corpo de Cristo, você bebeu do sangue de Cristo Jesus, e você vai sair daqui hoje fortalecido, você vai sair daqui hoje com um novo ano de vida, trazendo em memória, sabendo que sobre Ele levou as nossas dores, que sobre Ele levou as nossas enfermidades. Meus irmãos, a gente tem que trazer isso em memória, porque Cristo sofreu por mim, Cristo sofreu por você, hoje é você que você trazer memória do sacrifício na cruz do Calvário. Você sabe, igreja, que o castigo a qual Ele sofreu foi para nos trazer a paz, igreja. Você sabia que a humilhação que Jesus passou foi para que hoje nós tivéssemos liberdade, foi para que hoje nós pudéssemos ter vida, igreja. Então traz isso hoje na tua memória. Lembra que quando Ele estava lá naquela avenida dolorosa, igreja, carregando a sua cruz, aquela cruz que era sua, aquela cruz que era minha. Vocês lembram de quando Jesus estava sendo açoitado, carregando aquela cruz, igreja? Que quando ele caiu naquela vida dolorosa, que aquele homem vai ajudar Jesus, você sabia que aquele sofrimento agora estava passando, aquele sofrimento era para me passar, aquele sofrimento era para você passar. Por isso que ele disse sobre mim: eu levei todas as suas dores, eu levei todas as suas enfermidades. O castigo a qual eu sofri foi para que vocês hoje tivessem paz. Então, glória a Deus. Nós devemos trazer memória que isso tem importância, que isso é algo simbólico, que isso é algo espiritual. Ele disse assim: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que vocês fazerem em memória de mim, até que eu volte, igreja. E você vai ser fortalecido através do corpo de Cristo. Lembra que quando Jesus estava lá na cruz, foi para que hoje nós pudéssemos ser curados. Lembra quando ele estava pendurado no madeiro, igreja, foi para que hoje nós pudéssemos ser salvos. A Bíblia diz, igreja, que quando Jesus ele é crucificado, que ele é colocado sobre a cruz, a Bíblia diz que aquela cruz não cabia Jesus naquela cruz. A Bíblia diz que ao colocar Jesus sobre aquela cruz, o braço de Jesus ele é esticado, igreja. O braço de Jesus é posto, só que o buraco que estava naquela cruz não tinha a medida de Jesus, mas para caber Jesus naquela cruz, vocês sabem que aquelas pessoas fizeram com Jesus, eles pegaram o braço de Jesus, deslocaram o braço de Jesus até chegar naquele lugar, igreja. Sabe o que significa? Aquela medida era minha, aquela medida era sua. Então tudo que Jesus passou, igreja, foi para que hoje você pudesse ter vida, para que hoje você possa ser curado, para que hoje você possa se libertar. Mas você precisa colocar isso no teu coração: isso foi por mim, aquilo que Jesus fez foi por mim. Então traz isso em memória dessa manhã. Glória a Deus. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje você vai sair daqui hoje animado, porque você sabe, Jesus pagou o preço que era para mim pagar. Jesus carregou a cruz que era para mim carregar. E você vai ter motivo de glorificar a Deus, igreja. Você vai ter motivo de adorar esse Deus, porque você vai entender: aquela cruz era minha, era eu que deveria estar lá. Aquela cruz era minha, mas Jesus pagou o preço. Foi por amor de Deus. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. João 3,16 vai dizer que Jesus ele amou o mundo de uma tal maneira que ele entregou seu filho para morrer por mim e por você. E é isso que nós precisamos resgatar, igreja. É isso que nós precisamos trazer em memória. É para isso, igreja, que nós possamos ser fortalecidos no corpo de Cristo Jesus. Nós precisamos resgatar, nós precisamos entender que foi por mim aquele sacrifício, que foi por você. Glória a Deus. Antes nós estávamos mortos, destituídos, excluídos da graça de Deus.
Mas Jesus, com infinita misericórdia, viu que a gente não poderia passar por aquilo. Ele foi lá e carregou a sua cruz. Aí Isaías vai dizer, Isaías 53 vai dizer que sobre ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades ele levou. Aquele castigo, igreja, a qual ele sofreu, era para mim, era para você. Vocês lembram, igreja, que Jesus ele teve sede? Vocês lembram que Jesus está naquela cruz, ele teve sede, e ele pede água. E em vez de dar água para Jesus, aquelas pessoas davam vinagre para Jesus beber. Jesus poderia descer daquela cruz, igreja, ele podia. Ele não precisava passar por aquilo. Mas ele passou por aquilo, igreja, para hoje nós ter esse privilégio, essa liberdade de escolher a vida ou a morte, a salvação ou o inferno, igreja. Ele passou por aquilo, por isso, igreja. E nós precisamos trazer isso em memória, nós precisamos resgatar isso. A essencial salvação do cristão estava sobre Jesus Cristo. Foi por mim, igreja. Foi por você. E quantas vezes a gente chega na casa de Deus, quantas vezes nós chegamos para participar do corpo de Cristo, mas a gente não tem isso em memória, mas a gente não leva em consideração aquilo que Jesus fez. Esse mandamento como Jesus nos ensinou que é tão importante. E eu quero dizer mais algo, gente. Ele diz que aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, esse é o que, igreja? Esse não tem parte comigo. E aí João ele vai dizer: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse terá vida eterna. Glória a Deus. Então é para isso, igreja, para hoje a gente está trazendo em memória o sacrifício de Cristo. Quando você coloca isso no seu coração, quando você entende isso, quando você recebe isso, você vai fazer isso, você vai ter um sentido na tua vida, porque você vai ser fortalecido. Você vai ter um novo ano de vida através do corpo de Cristo. Você vai entender isso, é um mandamento que Jesus nos ensinou. E o mais importante que ele diz, igreja: façam isso até que eu volte. Nós vamos fazer isso até a volta de Jesus Cristo, meu irmão. Traz em memória nessa manhã o sacrifício que Cristo fez por você. Talvez, igreja, você está pensando assim: mas eu estou passando por tanta coisa, eu estou passando por tanta dificuldade, e tem que ouvir isso, meus irmãos. É isso que a Bíblia nos ensina: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Busque a justiça, busque ser justo diante de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Você vai ter uma vida abençoada em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso, que Jesus ele quer nos abençoar. Eu tenho certeza, meu irmão, que Jesus ele quer nos prosperar. Mas a gente não podemos ficar ligado nisso, a gente precisa ligar o Rei dos céus e Deus. Glória a Deus. A gente precisa buscar isso, eu vou buscar a justiça de Deus. Eu vou buscar as coisas de Deus, porque Ele sabe de todas as minhas necessidades. Então, igreja, não se preocupe. Talvez hoje você entrou que não queria ouvir uma palavra, eu queria ouvir isso, eu queria ouvir que Jesus falasse comigo, mas Jesus está falando, Jesus está dizendo: busque primeiramente o meu reino e a sua justiça, porque Ele sabe de todas as suas necessidades, Ele sabe das suas dores, Ele sabe da tua preocupação, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe que você anda angustiado, Ele sabe que você anda preocupado, igreja. Mas Ele disse: não vou se preocupar em vocês, como que beber, como que vestir, pois todas essas coisas eu sei que vocês precisam. Eu sei que vocês precisam disso. Então, meus irmãos, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas sobre a tua vida. E você vai ver que você vai ter uma vida, meu irmão, abençoada, uma vida, meus irmãos, alicerçada diante de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, quando vos ajuntarmos para comer do corpo e beber do sangue de Cristo, irmãos, a gente vai trazer glória o sacrifício.
sacrifício da cruz do Calvário que Cristo fez por você. Levar isso, meus irmãos, no mundo espiritual, entendendo que é algo significante para a igreja. Porque o apóstolo Paulo, ele olha para aquela igreja fazendo a ceia do Senhor, sem organização, sem ordenança, sem entender o sentido da ceia do Senhor. Ele escreve assim: meus irmãos, isso eu não vos louvo. Hoje está dizendo assim: isso eu não vos aprovo. Mas a igreja poderia dizer assim: mas quem é você, apóstolo Paulo? Você é homem como eu. Mas só que ele vai dizer assim: eu recebi do Senhor as ordens. Então isso que ele recebeu, ele não recebeu de Tiago, não recebeu de João, não recebeu de Mateus, não, ele recebeu do Senhor Jesus. Então essa ordenança é do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer: porque o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, tendo dado o braço, partiu e diz: esse é o meu corpo que é partido por vós, o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, isso é o corpo de Cristo Jesus. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Você viverá eternamente. Mas sabe como você viverá eternamente? Quando você saber discernir o corpo de Cristo. Porque ele diz: olha, entre vós há muitos que dormem, porque comem e bebem indignamente, sem saber discernir a importância, que é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, a gente precisa trazer isso, meu irmão. O Evangelho de Cristo, aquele Evangelho que salva, que liberta, que transforma a vida. É quando a gente passa a entender o principal sentido da palavra de Deus. Quando a gente leva isso em consideração. Porque, meus irmãos, não estou dizendo aqui que é o caso de nós, mas tem muitas pessoas que ela pega o pão e pega o suco, mas ela não sabe decidir, ela nem sabe o que ela está fazendo. Então a gente precisa entender o que a gente está fazendo hoje. A gente precisa trazer memória a Cristo Jesus, o sacrifício que ele sofreu por você. Você precisa entender que sobre ele já levou todas as nossas dores e enfermidades. Todo o castigo que ele sofreu foi para nos trazer a paz e entender que se foi algo de amor. Então antes, ele me amou. Então eu amo esse Deus. Amém, irmãos? E algo importante, queridos, a Bíblia diz que o homem e a mulher devem examinar a si próprio. Examina, depois come do pão e bebe do suco. Então nessa manhã você se examina. Ah, mas pastor, eu fiz isso. Examine-se a si próprio. Peça perdão a Deus. E o recado dele é para que a gente não tome, é para que a gente tome a ceia do Senhor. Então você vai pedir perdão para Deus, eu vou pedir perdão para Deus e vamos participar do corpo do Senhor Jesus, entendendo isso, que isso vai nos levar à salvação, que isso vai nos fortalecer, que você vai ser uma pessoa abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar a